No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter acabou pegando seu sogro no flagra, enquanto ele estava na cama com uma outra mulher. Após Peter e Lois terem sido convidados para jantar na casa dos pais de Lois, ele infelizmente não gostou nada dessa ideia. E por não estar aguentando mais aquilo, pois estava com bastante fome, Peter resolveu ir até o barco aonde o Carter estava, e durante isso, acabou descobrindo que ele estava tendo um caso. E quando foi confrontado que não contasse nada do que viu naquele quarto, Peter decidiu se aproveitar da situação, obrigando seu sogro a fazer tudo o que ele quisesse, e com isso não iria revelar o segredo. O episódio começa na casa dos pais de Lois, aonde ela e sua mãe estavam tomando chá. Ao mesmo tempo, sua mãe resolveu lhe agradecer por terem aceitado vir jantar com eles. O que não chegou a ser um problema para ela, pois fazia um tempo desde a última vez que se viram. Em seguida, Peter acaba chegando ali, e aparentemente não deu muita sorte ao ir procurar o novo banheiro. E como estava demorando com o jantar, sua mãe resolve pedir desculpas. E fala que o Carter provavelmente estava ocupado consertando o barco. E por causa disso, eles precisariam se entreter com outras coisas. Momentos depois, Peter decide questionar se poderiam trocar de canal, pois estava cheio daquele programa de navios antigos. E após a Lois comentar que aquilo era na verdade um quadro, sua mãe acaba enganando a todos ao falar que era realmente uma televisão, e que a mesma estava no canal de navios antigos. Durante isso, Peter revela que como não havia mais ninguém ali, resultou com ele ficando bastante entediado. E ao receber uma sugestão do que poderia fazer, ele acaba perdendo a paciência. Até que finalmente resolve pegar um livro, que continha algumas fotos antigas dos pais de Lois. E após ela falar que as fotos provavelmente foram na época em que eles começaram a namorar, sua mãe no mesmo momento, decide comentar um pouco mais a respeito daquela época. E que por alguma razão depois de terem se conhecido, ela acabou se apaixonando pelo Carter. E chegou até mesmo a ter um outro pretendente na sua vida, e o mesmo lhe tratava de uma maneira totalmente diferente. Porém no final, decidiu se casar com o seu antigo amor. Em seguida, enquanto Lois comentou de uma forma positiva sobre a mesma história, Peter por outro lado ainda estava furioso, e após novamente receber uma sugestão do que poderia fazer, ele fala que sua sogra não iria colocar a mesa do jantar, mas iria pedir a empregada para fazer isso. E como ela teria que pagar os remédios para o filho com problemas de peso, não teria escolha a não ser cumprir essa tarefa. Mamá, posso comer uma bolacha? Não, diabeto, rola já pra cozinha. Momentos depois, Peter decide ir chamar pelo seu sogro, repetidas vezes. Até que finalmente resolve ir até o barco por conta própria. Porém, no momento em que abre a porta do quarto, infelizmente se depara com aquela cena, chegando até mesmo a questioná-lo se estava tendo um caso. E nesse momento, Carter resolveu inventar algumas desculpas para amenizar a situação. Porém, acabou não sendo muito inteligente com as palavras. Não, essa é minha irmã. Não, ela é um homem. Momentos depois, Peter ainda não estava acreditando naquilo. E ao mesmo tempo, Carter lhe ordenava que não contasse nada para ninguém, chegando até mesmo a lhe ameaçar se não guardasse segredo. E com isso, Peter promete que não iria revelar nada, e também fala que ficaria quieto como um rato de igreja. Você gosta de vinho de missa e filmes do rato Russell Crowe? Minha irmã pode ir? Não! Ela estragaria tudo! Mais tarde, quando já estavam em casa, Carter resolveu lembrá-lo novamente para não falar sobre aquilo. Em seguida, eles finalmente começaram a jantar. E durante isso, Peter não conseguiu disfarçar o quanto estava nervoso. O que infelizmente resultou com aquela cena vergonhosa, e Lois não gostou nem um pouco disso. Um tempo depois, no Ostra Bêbada, Peter resolveu falar sobre o acontecimento com os seus amigos, e como não poderia contar para ninguém, também revela que não estava sendo fácil esconder a verdade da Lois. E então, decide questionar o que deveria fazer agora. No mesmo momento, Quagmire comenta sobre chantagear o pai da Lois, fazendo ele gastar uma fortuna para que não falasse a verdade. E enquanto Quagmire e Joe concordavam com aquela ideia, Brian por outro lado não gostou nem um pouco. Mas como não ligavam para sua opinião, Peter resolveu continuar com o plano de chantagem. De volta na casa dos pais da Lois, enquanto eles ainda estavam dormindo, e de repente escutam um barulho, Carter resolve ir dar uma olhada. E então descobre que o Peter decidiu lhe fazer uma visita no meio da noite. O que obviamente deixou ele bastante surpreso.
No entanto, ao lhe mandar ir embora de sua casa, Peter no mesmo momento acaba se recusando. E conta para o Carter que a partir daquele momento iria fazer tudo o que pedisse, caso contrário iria revelar o segredo para sua esposa. No outro dia, Peter resolveu fazer um duelo de limousines com seu sogro. Mas infelizmente não acabou muito bem para os dois. Um tempo depois, Carter ainda continuava fazendo coisas para o seu genro. E não importando quão questionáveis fossem elas. Em seguida, Peter resolve lhe pedir para ir até a França, e fazer um comentário a respeito dos filmes que eles produziam. Além disso, a sirene de sua ambulância parecia vários homens tendo uma relação íntima. De volta em casa, Peter continuava pedindo coisas questionáveis para o Carter fazer, o que por alguma razão chegou até mesmo a agradar a Lois. Mais tarde, ela e sua mãe conversavam a respeito dos últimos dias terem sido divertidos para o Peter e Carter, já que aparentemente vinham passando bastante tempo juntos. Durante isso, eles acabam aparecendo ali com uma televisão. Que por causa daquele velho segredo, Carter resolveu presentear o seu genro com a mesma. No entanto, Peter inesperadamente acabou revelando o segredo para todos. E no mesmo momento, aquela revelação logo resultou com ela ficando bastante triste. Um tempo depois, Carter ainda estava bastante furioso com o Peter. Pois como fizeram um acordo para guardar o segredo, ele no final das contas resolveu contar mesmo assim. E além disso resultou com a sua esposa lhe pedindo o divórcio. Ao mesmo tempo, Lois resolveu fazer um comentário, e culpa o seu pai por ter estragado tudo. Pois aparentavam ser um casal perfeito juntos. Durante isso, Brian comenta sobre a separação ter sido por uma boa causa, pois como tinham bastante problemas no casamento, talvez dar um tempo fosse uma ótima ideia. Em seguida, Peter resolve apoiar o seu sogro em sua nova jornada, e revela que iria lhe ajudar a conhecer algumas mulheres, mesmo sabendo que o seu último encontro tenha sido há bastante tempo. Já de noite, Peter resolveu levar o Carter em um novo local. E como ele aparentava estar um pouco inseguro, Peter decidiu lhe dar um papel com algumas cantadas. Em seguida, tudo acabou dando certo para eles. No entanto, após uma atitude totalmente questionável vinda do Carter, não só resultou com as garotas indo embora, mas também com ele percebendo a grande burrice que cometeu com sua esposa. E no final, questionou Peter se poderia lhe ajudar a reconquistá-la. No outro dia, quando finalmente foram até a sua casa, Peter e Carter acabaram chegando um pouco tarde, mas logo conseguiu se livrar do problema. E como estava determinado em reconquistá-la, Carter resolve ficar de joelhos, e a implora de todas as formas para lhe perdoar. E por mais imperdoável que fosse, ela surpreendentemente decidiu lhe dar uma nova chance. E com o tempo poderia conquistar a sua confiança. Porém, os dois logo não conseguiram resistir àquele momento.